Olá! Então, dando sequência, como eu havia dito, que eu preparei aulas para fazer com que você entenda o propósito de tudo isso. Tudo tem que ter um propósito. Não faria nenhum sentido se eu estivesse aqui falando algo por falar. E a pessoa que experimentou, ela tem propriedade. Muitas pessoas hoje está em moda, né? Todo mundo quer ensinar na internet, todo mundo quer ensinar. Então eu vou falar um pouquinho nessa aula sobre mim. Eu sou educadora, sou pedagoga, dei aula durante 25 anos, quer dizer, essa área de ensino é minha área. Eu tenho um ministério, sou missionária e o meu chamado é específico para mestre, para ensino. Então eu não caí de paraquedas nisso, tá? Isso aí são coisas que é possível comprovar, tá? Há 22 anos sou missionária, eu ministro na igreja. Mas mesmo sendo cristã, o meu foco aqui principal é falar com os cristãos, tá? E todos que entendem essa linguagem do cristão, né? Por quê? Porque se eu falar para o ímpio, eu vou estar o tempo todo, não tem como eu negligenciar o meu lado cristão, não tem como eu negligenciar o meu lado missionária, pregadora da palavra. Então, em tudo eu vou citar Deus. Então, para algumas pessoas não vai fazer sentido se ela não tiver Deus, né? Por isso que existe várias aí linhas de pensamentos e direcionamentos. E eu sou dirigido o tempo todo pelo Espírito Santo. Eu não faço nada sem que seja direcionado pelo Espírito Santo. Por isso que eu falo especialmente para os cristãos. Como eu disse, sou pedagoga, sou missionária e tenho um chamado de mestre. E Deus, ele tem me incomodado já faz um tempo, tá? Principalmente porque algo que eu experimentei, aquilo que a gente experimenta, a gente sabe muito bem traduzir isso para outra pessoa. Talvez você que está aí está na mesma situação que eu estava, tá? Mesmo sendo cristã, mesmo dizimando, ofertando, tentando fazer o máximo, sempre trabalhei, sempre dei aula, sempre tive algum negócio assim paralelo à questão da educação também, mas mesmo assim, meu marido trabalhador, meu marido, uma pessoa que sempre batalhou muito, trabalhou desde os 14 anos. Para que eu estou te falando tudo isso? Para você entender tudo, né? Desde o início. E mesmo assim, queridas, mesmo sendo pessoas trabalhadoras, cristãos, fiéis, a gente entrou num processo de, vamos dizer assim, de declínio, achei a palavra certa. Declínio, por quê? Nós tomamos decisões erradas e no decorrer da nossa vida, por isso que esse curso chama isso, né? Os 12 passos definitivos para sair da escassez. Porque eu saí da escassez, eu saí. Então, por isso que eu disse naquele videozinho, o primeiro vídeo ali, foi bem rapidinho, para mostrar para vocês que eu experimentei de chegar no fundo do poço, sabe? Eu tinha, né, uma chácara, eu tinha tinha carro zero, tinha uma vida super estabilizada, eu tinha qualidade de vida. Né? Meu primeiro filho estudou escola particular, escola, né, que a gente sabe que não é barato. Então a gente tinha uma qualidade de vida muito, muito boa. Mas às vezes acontecia, meu marido ficava desempregado, a gente caía um pouco, né? Muitas situações, mas eu sempre por trabalhar, ser efetiva, ser concursada, eu sempre segurei, não tinha nenhum problema. Porém, chegou um determinado tempo que realmente foi o caos na nossa vida. Né? Meu marido pediu demissão da empresa excelente, que ele trabalhava, uma das melhores de Minas Gerais, muito conhecida. Ele pediu demissão e nós abrimos um negócio que não funcionou, tá? Não funcionou, deu errado. E é sobre cada detalhe. Aqui não dá para falar tudo, mas eu vou falar no decorrer do curso dessas experiências nossas. Talvez você aí agora é cristão, é uma pessoa que sempre dedicou as coisas de Deus, sempre ora. Claro que a oração é fundamental, queridos, mas existem coisas além da espiritualidade. Por quê? Porque nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Então tem coisas que a gente batalha por isso, né, através da espiritualidade. Mas existem coisas que é algo que eu vou dar início a esse curso falando. E eu quero pedir Deus, eu vou estar sempre orando, tá, por esse projeto, que Deus abra o seu entendimento, como Deus abriu o meu entendimento para isso. Existem coisas que tá no nosso aqui, ó, no nosso, na nossa caixinha, vamos dizer assim, né? Está guardada no nosso cérebro. 5% são as coisas que a gente sabe, que a gente lembra, são coisas que a gente sabe expressar. 5%, mas 95% é como se estivesse bem guardadinha, está no nosso subconsciente.
são as chamadas crenças limitantes. Esse primeiro dia que eu quero falar sobre as crenças limitantes, sabe? Eu vou falar sobre elas. E eu creio que muitas pessoas já ouviram falar sobre crenças limitantes, já ouviram falar. Mas nós precisamos, querida, aprofundar. Como que eu vou saber? Como que eu vou saber se eu tenho as crenças limitantes? Por isso que é importante o autoconhecimento. Muitas vezes a gente cuida tanto dos outros, muitas vezes a gente faz a obra de Deus, vive fazendo a obra de Deus, e muitas vezes a gente não permite Deus fazer a obra dentro da gente. E muitas vezes nós mesmos não nos conhecemos. Existe um filósofo que diz: conheça-te a ti mesmo. É interessante, conheça-te a ti mesmo. Então, queridos, nós precisamos refletir quais são essas crenças limitantes. Talvez você está aí, mas eu não estou entendendo essas crenças limitantes. São coisas, são frases, são sentimentos, mas especialmente frases que nos disseram desde a nossa infância. Pode ser pessoas ali, seus familiares, seus pais, são as pessoas mais próximas, professores, que falaram coisas que ficaram aqui. E essas frases sempre vêm à tona, por isso que essas crenças limitantes, elas nos paralisam. As crenças limitantes, sabe? Então, vamos falar em relação a finanças. Vamos falar especificamente sobre finanças, mas isso aí nós podemos colocar em todas as áreas de nossas vidas. Mas vamos falar especialmente nas finanças, tá? Por exemplo, talvez o seu pai sempre diz para você: menino, dinheiro não dá em pé de árvore. Talvez brincando, mas você fica com isso na cabecinha. Em relação a ser cristão, muitas vezes nós ouvimos isso. Eu ouvi isso na minha infância. É, rico não vai para o céu. E as pessoas se apegam naquele versículo que diz: é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas a pessoa fala essa frase e pronto. Vou citar outra frase aqui, né? Que a raiz de todos os males é o dinheiro. Mas só que na Bíblia está escrito o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. Só que quando a gente é criança, a gente grava do jeito que a gente ouviu. Então, talvez nós ouvimos isso, os nossos pais falar isso em relação a dinheiro. E em relação a outras coisas, por exemplo, na escola, talvez um professor um dia te chamou: você não vai conseguir nada na vida. Né? Porque muitas vezes quando a gente é criança, nós somos levados e muitas vezes o adulto não tem sabedoria e fala coisas que ele não entende, que isso aí vai criar raiz, como uma árvore, sabe? Uma árvore que tem às vezes uma raiz ali, pode ter até um cimentinho ali, mas ela cria raízes profundas. Um dia eu vi uma pregação sobre isso e eu achei incrível, porque muitas vezes a árvore tem uma raiz tão profunda, não só profunda, mas extensa, e isso fica gravado em nós. É sobre isso que eu quero que você comece a refletir nesse primeiro dia, tá? Eu quero que você reflita para que você queira sair de onde você está. Se você estiver feliz do jeito que você está, tudo bem, mas eu acredito que se você entrou nesse grupo é porque você tem o desejo de mudança, você quer ter uma vida transformada, você quer ter uma vida mais constante, mais estável, porque muitas vezes, como eu disse, eu tinha uma vida instável. Tinha momentos que eu tinha muito, tinha momentos que eu não tinha. Eu nunca criei essa estabilidade. E através dos meus estudos, eu fiz muitos cursos, eu fiz mentorias. Eu estou fazendo ainda, eu continuo, porque o estudo é um processo. Eu tenho livros, por isso eu quero te dar dicas de livro para que venha te ajudar. Sabe, é muito importante, eu sei, eu já entendi que esse é um propósito de Deus, é um propósito de Deus, sabe? Eu, há uns anos atrás aí, quando a minha mãe estava ali no leito de morte, eu entendi que a minha mãe não ia ter muito tempo de vida, sabe? Isso mexeu muito comigo e eu comecei a falar: eu quero fazer mais pelo outro, não só dentro de quatro paredes, não só pregando ali em quatro paredes, isso também é importante, mas eu quero ir além. Falei: Deus, me leva onde o Senhor quiser. Eu falei: Deus, eu estou disponível, como diz Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu falei com Deus e ali eu comecei a fazer um trabalho nas redes sociais e em uma semana eu consegui 1.000 seguidores aí numa plataforma, porque eu tinha sede de passar o meu conhecimento e agora com o tempo Deus me direcionou para falar exatamente sobre isso. Por quê? Porque da mesma forma que eu tinha o coração fechado, porque isso que eu estou contando para vocês aconteceu há cerca de 6 anos atrás. Entenderam? Eu falei: meu Deus, eu perdi tudo. Eu cheguei ao ponto de perder o carro zero que eu te falei. Eu perdi a chácara.
o meu marido perdeu o acerto todinho da empresa, que ele trabalhou durante 12 anos, foi um acerto muito bom, e nós perdemos tudo, chegamos quase tudo, eu só não perdi o Senhor. E essa casa onde eu moro, que antes era uma escolinha infantil, que é algo que eu vou falar para vocês também sobre a questão de visão, ser visionário, tá? Quando eu fundei essa escolinha aqui. E eu não perdi só essa casa. Eu sei que tem pessoas que perdem tudo. Tem pessoas que vai até para a rua, porque não tem nem onde morar, tem que morar com um parente. E, queridos, eu espero que você não esteja nessa situação, mas eu estou aqui com um grande propósito. Como eu disse, Deus me direcionou para falar para aqueles que estão na situação que eu estava há 6 anos, de endividamento. Eu estava toda endividada, eu estava numa situação de caos mesmo, sabe? Eu tinha até vergonha, porque eu devia bancos, mas está tudo ok agora. Eu negociei, eu vou falar sobre isso também com vocês, sabe? Eu negociei, eu ampliei a minha casa, eu tenho ampliado e eu sei que muitas coisas melhores já estão acontecendo, porque a gente sempre tem que pensar que o melhor está por vir. Então, queridos, o primeiro estudo nosso vai ser sobre crenças limitantes, tá? E você precisa ficar atento sobre isso. Quando vier essas frasinhas assim, não vou fazer esse curso não vou participar não vai resolver mesmo, isso aí já é um bloqueio. Você já está colocando em dúvida a sua capacidade. E Deus quer, querido, que você prospere. E João 10:10 diz, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Por quê? Ele quer que você tenha uma vida abundante, querido. Então, eu te peço, em primeiro lugar, abre seu coração. Peça a Deus para abrir o seu entendimento, para que você entenda que Deus, Ele quer te ver bem. Deus, gente, se tem um versículo da Bíblia, tá, que diz, se o pai, né, uma mãe, quando o filho pede um pão, ela não dá uma pedra. Imagine Deus, Deus quer que você coma o melhor dessa terra, Ele não quer que você seja escravo, eu já falei sobre isso em outro vídeo, Ele não quer que você seja escravo, tanto é que Ele levantou Moisés para tirar o povo da escravidão, e é isso que nós vamos estar meditando aqui, tá? Eu espero que você tenha aprendido algo, eu espero que com essa aula simples, mas eu tenho certeza que é profunda, vai mexer em muitas áreas da sua vida. Então, o primeiro exercício comece a pensar nessas crenças limitantes, essas frases que insistem em ficar na sua mente, que está no seu subconsciente. Não é que você pensa nisso 24 horas, mas quando você tem que tomar uma decisão, existe um bloqueio, existe aí essas frasinhas falando, sabe? E muitas vezes você poderia estar bem mais avançado, mais próspero, você podia. O que é prosperidade? Ausência de necessidade. Talvez você que está aí tenha passado necessidade. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para condenar, porque eu sou a primeira a falar da minha experiência, mas o meu pior problema foram as crenças limitantes, porque eu sempre fui mulher de oração, eu sempre busquei o Senhor. Como eu disse, há 22 anos eu ministro a palavra do Senhor, eu prego, e eu muitas vezes eu pregava algo que eu não estava vivendo. E eu creio que muitos cristãos fazem isso. Ele prega algo e não está vivendo, ele não está. E Deus quer que você desfruta, querido. Deus quer que você desfrute do melhor. Então nós vamos começando aí falando dessas crenças limitantes. Eu vou indicar livros, né, para que você entenda melhor isso, tá? Coisas, vou repetir, crenças limitantes foram coisas que falaram com você e ficou gravada, sabe? Ficou gravada no seu subconsciente. Por isso você não avança, por isso você fica paralisado, por isso você não sai do lugar. E Deus quer que você saia do lugar, tá bom? Pense nisso. Obrigada pela sua participação, por estar assistindo esse vídeo. Eu sei que ele vai fazer diferença na sua vida. Até a próxima aula, tá? Um abraço.